Algumas dessas imagens para uns pode soar como um avanço ou até mesmo algo incrível, mas para outros trazem um certo medo do futuro. Será que eles vão roubar nossos empregos e ferrar tudo? Antes de entrarmos nesse assunto, vamos fazer uma breve retrospectiva de como os robôs evoluíram até o que vemos hoje. Sem dúvida, os robôs são máquinas incríveis e, como vimos há muito tempo, eles são usados para fazer tarefas automáticas e até mesmo controladas por humanos. Um exemplo são aqueles robôs usados em fábricas de carros. Mas olha só que interessante, a palavra robô foi utilizada pela primeira vez lá em 1921 pelo escritor tcheco Karel Čapek. Eu acho que fala assim. Em sua peça RUR, ou Rawson's Universal Robots. É isso mesmo? Nessa peça, os robôs eram seres artificiais, criados para servir os humanos, mas que se rebelaram e os exterminaram. Impressionante como desde os anos 20 os robôs na ficção já vinham exterminando os seres humanos. Desde então, os robôs se tornaram cada vez mais presentes na ficção científica e também na realidade. No início, eles eram meio limitados, porque dependiam de controles e fios para funcionar. Os engenheiros em seus projetos tentavam imitar a complexidade mecânica dos seres humanos. Mas mano, olha só para suas mãos, por exemplo. São mecanismos incrivelmente difíceis de se replicar. Olha só, o robô Ashimo da Honda, criado nos anos 2000, era capaz de andar, correr, subir escadas e até mesmo reconhecer vozes e rostos. Só que mesmo assim ele era muito lento, travado e muito instável. Mas não ficamos parados nos anos 2000. À medida que os anos foram passando, a tecnologia foi ficando mais complexa e os robôs foram se tornando cada vez mais inteligentes, ágeis e autônomos. Inclusive, alguns modelos já começaram a utilizar inteligência artificial, que ainda não eram tão avançadas como as de hoje em dia. E por um tempo deixaram de imitar os humanos e passaram a se adaptar ao ambiente e às tarefas que precisavam ser realizadas. Por exemplo, o robô Spot da Boston Dynamics. Ele é um robô quadrúpede que pode se locomover em áreas irregulares, carregar objetos, abrir portas e evitar obstáculos. O tempo passou, a inteligência artificial se desenvolveu e também as funcionalidades dos robôs, que agora sim têm mais eficiência para assumir a forma humanoide. E finalmente tudo passou a ser mais acessível. E os robôs inclusive passaram a se tornar algo do nosso cotidiano. Por exemplo, você já viu um daqueles robôs aspiradores? Pois é, a robótica no nosso dia a dia. E recentemente estamos vivendo um avanço incrível. Já temos robôs que fazem diálogos complexos usando o ChatGPT e outras inteligências artificiais generativas, como a robô Sofia. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. E uma que me assusta muito particularmente, a Mecha. E recentemente a Tesla apresentou o robô Optimus Gen 2, o robô mais avançado do mundo, anunciado pelo bilionário Elon Musk, que apesar de ser meio esquisitão e às vezes até polêmico, é um dos principais porta-vozes do avanço tecnológico. Afinal, foi ele quem fundou empresas como a Tesla, a SpaceX e a Neuralink, que se você quiser a gente pode até fazer um vídeo sobre elas depois. E o Tesla Optimus Gen 2 também passou por uma evolução. Tudo começou com a Tesla apresentando alguns conceitos, que na verdade era um cara fantasiado de robô. Que merda, hein? Meio cringe isso aí, né? E depois, em 2022, foi apresentado o Bumblebee, que era meio travadão e dependia de cabos para funcionar, mas que já mostrava algumas características interessantes. Em 2023, finalmente chegou a primeira versão do Optimus, que já era um pouco menos travado e fazia alguns movimentos até bem fluidos com as mãos. Ele aparecia com muita frequência com outro lançamento da Tesla, que era o Cybertruck. E agora, no final do ano passado, chegou o Optimus Gen 2. Impressionante como é a evolução desses robôs, hein? Praticamente 2 anos e 3 versões. Pensando assim, como que a gente vai estar no final desse ano, hein? Talvez um Optimus 4 ou 5? Se você tá no futuro, comenta aqui o que rolou. Olha só, o Optimus Gen tem mais ou menos 1,80 m de altura, 57 kg e sua velocidade máxima é de 8 km por hora. Dependendo do seu tamanho e altura, pode até dar uma briga boa, hein? Ou quem sabe você consiga correr mais de 8 km por hora.
tem a mesma tecnologia dos carros da Tesla e possui diversas câmeras, sensores e radares. Assim ele pode medir distâncias e entender um pouco mais do ambiente onde ele está. Uma das coisas mais interessantes que apareceu lá no vídeo de lançamento são a sensibilidade que ele possui nos seus dedos. Isso devido a alguns sensores que foram colocados ali. Isso faz com que ele possa fazer tarefas delicadas, aumentando as suas capacidades. Segundo a Tesla, ele consegue exercer atividades industriais, domésticas, agrícolas e de serviços, como lavar a louça, consertar um carro. Isso aí eu acho difícil, hein? Colher frutas e atender clientes. Graças à sua inteligência artificial avançada, ele pode se comunicar com seres humanos, aprender com experiências, tomar decisões e se auto-aperfeiçoar. Há boatos que ele também pode se conectar a outros dispositivos. Mas aqui chegamos num ponto chave. O que isso significa para os trabalhadores humanos? Porque, querendo ou não, essas são funções que eu e você fazemos no dia a dia. E além disso, não se cansam, não dormem e nem têm direitos trabalhistas. Será que os robôs vão substituir os seres humanos em todas essas funções? Será que os humanos vão se tornar obsoletos? Essas são perguntas que muitos fazem em meio a essa revolução robótica. A resposta não é simples, mas podemos tentar analisar alguns aspectos. Por um lado, os robôs podem trazer benefícios para a sociedade, como, por exemplo, aumentar a produtividade, reduzir os custos, evitar acidentes, preservar o meio ambiente e liberar os seres humanos de tarefas muito perigosas, além de tarefas que são muito repetitivas e até mesmo desagradáveis. Só que, por outro lado, é fato que esses robôs podem trazer algumas dificuldades para a sociedade, como causar desemprego, desigualdade, a dependência e a perca de identidade, ter conflitos éticos e até mesmo assumir o risco de uma inteligência artificial nesses robôs se tornar autoconsciente. Por exemplo, e se os robôs se rebelassem contra a humanidade, como no Exterminador do Futuro? Ou se os robôs fossem usados para fins maléficos, ou até mesmo na guerra? Isso aí eu acho que já até são usados, hein? E como ficaria a economia? Viveremos apenas consumindo enquanto os robôs produzem? Os governos fariam um tipo de renda única universal e você ficaria só viajando e curtindo a vida? Não sei porquê, mas eu tenho a impressão que isso não seria tão simples assim. Talvez nem dê certo. Bom, é como dizem, o futuro a Deus pertence. E não dá pra saber exatamente o que vai acontecer. Mas é fato que na história já vimos várias revoluções tecnológicas. E nós nos adaptamos a todas elas. Mesmo que algum desses processos fossem difíceis, como por exemplo a Revolução Industrial, né? Mas olha só, os robôs sem dúvida são uma realidade cada vez mais presente e inevitável. Mas que mesmo assim, pelo menos no momento atual, possui muitas limitações. Mesmo em modelos super avançados como o Optimus Gen, ainda é nítido que precisa de muitas melhorias para alcançar as facilidades humanas. No entanto, a tecnologia está avançando muito rápido e essa realidade, queira você ou não, vai chegar.